Professor, somos o grupo 1 da matéria de eletrônica embarcada. Eu sou o João Marcos, de matrícula 1901096637. Eu sou o Matheus José, matrícula 180042-823. Sou Matheus Félix, matrícula 1801-06953. E eu sou o Thiago Freitas, matrícula 2000-28120. E a gente vai estar começando explicando o nosso projeto pela configuração do MCC. Bom, primeiramente a gente configura o periférico ADC, já que a gente está usando dois sensores, né, que são de entradas analógicas. Um sensor de temperatura, LM35, e um LDR, que mede luminosidade. Então, por isso a gente usa o ADC, e na configuração dele a gente usa o FOSC8 no clock source, um resultado de alinhamentos à direita, e a tensão positiva de referência sendo o VDD, e a tensão negativa de referência o VSS. Como a gente vai querer contar as voltas do motor, a gente precisa de um bloco de captura, um bloco de contagem, na verdade, e para isso a gente usa o SCP-1 no modo de captura. Então, ali no Capture Mod, a cada 4 subidas, bordas de subida, ele vai realizar a contagem. E para isso é importante também habilitar a interrupção desse módulo CCP. O módulo SCP-2 a gente usa por PWM. Então a gente seleciona o SCP-2 e ali no SCP Mod a gente escolhe Enhanced PWM. E o timer dele é o timer 2. A gente vai explicar mais para frente. O periférico UseArt, a gente configura ele com baud rate 9600, pedido no roteiro. Ali um erro tem que ser menor do que 1, né? Então a gente configura para o erro ser ali de 0.160. E ali na transmissão e recepção de software a gente coloca um buffer size de 16 para transmissão e de 8 para o recebimento, a efeito de simulação. O módulo FVR é para alternar a tensão de referência, né? Já que por caso do sensor do LDR a gente vai usar uma tensão de referência que é o próprio 5 volts, mas para o sensor de temperatura a gente vai usar uma outra tensão de referência, que vai ser no caso essa do FVR. A gente seleciona ali no buffer gain 1.024 volts. Essa é a tensão que a gente vai usar de referência. No bloco de memória a gente seta ele porque a gente vai precisar dos dados da EEPROM. No MSSP1 a gente seleciona o módulo de comunicação serial, que no nosso caso vai ser o SPI. O timer 1, ele é o timer que a gente usa para contagem de voltas do motor. Então a gente seleciona ele ali com um clock source de FOSC sobre 4. O período dele é o de 500 milissegundos. É o mínimo da contagem necessária para contagem de voltas do motor. O timer 2 ele é o timer que controla o período do PWM, do módulo do PWM, lá no SCP-2. Por último, o timer 4 é o timer que a gente utiliza para fazer as interrupções a cada 100 milissegundos, na transmissão de dados lá de temperatura e luminosidade que a gente vai explicar mais para frente. Então a gente usa um port escala de 1/16 para a escala de 1/64, que permite esse range de período de timer, que permite a gente usar um período de 100 milissegundos. O PIN módulo, a gente mostra aqui quais são as saídas e principalmente quais são as analógicas. Como eu já disse, o do canal RA0, que é o que está o sensor de temperatura, e o RA1, que é o que está o LDR. Então são entradas analógicas, mas ele não está setado ali output justamente porque são entradas. E as saídas são o SDO1 no bloco MSSP1, o P2A no SCP-2, que é o PWM, o SDI1 no MSSP1 e o CS, que é um JPO, um PIN módulo, e o SCK1, que está relacionado ao clock, né, do MSSP1. E o CS está setado justamente como saída por causa do SDI1. Por fim, o System Module, a gente seleciona o oscilador WinTOSC,
O sistema de clock é o FOSC e o clock interno de 4 MHz. Agora a gente vai estar mostrando um código em si, né? Com a nossa main. Deixa eu subir ele para o início. Aqui, eita. Aqui. Então a gente está incluindo as duas bibliotecas, né? Que foram disponibilizadas, que é a binária e para a matriz de LEDs. E aqui essas são as nossas variáveis globais. Agora o Matheus José vai estar explicando as próximas funções. Beleza. Primeiro nós começamos com a função que vai exibir a temperatura. Ela começa ali declarando aquela variável V. Depois de declarar essa variável, nós zeramos a matriz e depois bota-se aquele ponto, né? O pontinho que ele vai justamente ser o ponto de separação entre os inteiros e os decimais. Depois disso, nós guardamos a conversão ali da temperatura, né, de binário para BCD na variável V, que foi anteriormente declarada ali na primeira linha da função, e depois disso nós vamos exibir, né, dezena, unidade decimal, e por fim nós vamos enviar para a matriz. A função seguinte, ela é muito semelhante à função de temperatura, só que agora é para a luminosidade. Da mesma forma, nós vamos declarar a variável V e depois setar a matriz, né, botar tudo zerar, no caso, né, botar tudo em zero. E da mesma forma que existe o ponto na função de cima, aqui nessa função tem o símbolo de percentual ali, que é daquela forma ali, né, que é declarado aqui na função. E também da mesma forma nós vamos guardar na variável V o valor, né, da conversão de binário para BCD, né, ali, depois exibir centena, dezena, unidade, lembrando que pode possuir ou não o dígito da centena, né, só se for 100%, porque luminosidade é de 0 a 100, e abaixo vem a função que traz o gráfico da luminosidade. Basicamente, ali pega-se a luminosidade, né, o dado da luminosidade divide-se por 13. Por que 13? Porque são 8 bits que nós temos ali, 8 LEDs. Então, se a gente dividir 100% no caso, por 8, nós teremos 12,5. Aí a gente arredonda esse 12,5 para 13. Depois disso, nós vamos basicamente amostrar esse valor ali em um dos LEDs, na prática, né, vai mostrar em um dos LEDs, e depois nós vamos deslocar essa coluna que está esse LED para a esquerda. E assim o gráfico vai se atualizando. E agora o Thiago vai falar mais um pouco para a gente sobre as outras funções que nós temos. Eu vou estar falando um pouco sobre a comunicação UART, mais em si nessa parte sobre a transmissão. Aqui tem essa função, né, TXS2, que serve mais para facilitar essa comunicação de envio de dados. Ela basicamente vai estar pegando a nossa variável BCD e a posição que a gente vai estar deslocando ela para esse envio. Então a gente desloca, faz uma máscara e soma 30 para estar transformando em ESC2, e aqui a gente escreve ela. Aqui é a função que a gente vai estar escrevendo em si, né? Aqui são variáveis auxiliares para transformação em BCD. E aqui a gente começa com o nosso if, né? Que se a transmissão está pronta, se a gente estiver podendo transmitir, a gente começa a transmissão. Aqui a gente vai estar abrindo a transmissão, né? Com o nosso símbolo de menor aqui. Aqui a gente faz a conversão da luminosidade para BCD. E aqui a gente vai estar usando a função acima, né? Que aqui passando o valor da nossa luminosidade e definindo a posição, sendo o primeiro, o segundo e o terceiro dígito. Aqui é a nossa vírgula, né? Para estar separando os dados. Aqui a gente faz a conversão da temperatura para BCD. E é igual o processo de cima, né? Onde a gente usa a função e desloca ela para o primeiro, para o segundo. Aqui, em especial a temperatura, a gente tem a separação do ponto. E, por fim, o dígito decimal. Aqui a separação da vírgula, né? E aqui a transformação do RPM para BCD.
E aqui a gente está exibindo os quase 4 dígitos da RPM, né? Que pode ser até 6.000 RPM. E por fim a gente encerra a nossa transmissão com o retorno de carro. Bom, essa função controle de dados ela vai controlar a multiplexação dos dados de temperatura e luminosidade na matriz ou a exibição do gráfico. Então, ali ela começa com a declaração de duas variáveis estáticas int, count SPI e count UART. Esse tipo estática permite que essa variável não perca o seu valor após a conclusão da função. Então, o último valor que elas receberem vão permanecer nessas variáveis. Então, vai se incrementando essas variáveis com count SPI++ e count UART++, para incrementar essas variáveis. E aí, esse if ele verifica se aux é igual a 0. Aux é um char que vem da leitura do usart. Então, se a leitura que vinha de lá for 0, ou seja, se o Duty Cycle do motor for 0, se o motor estiver desligado, ele tem que mostrar os dados de temperatura e luminosidade. Então, ele verifica se o count do SPI está em 10. Por que 10? Como a gente está usando o timer de 100 milissegundos que a gente setou lá na configuração do MCC, então, se ele contar 10 vezes, isso equivale a 10 vezes 100 milissegundos, e dá 1 segundo, que é justamente o tempo pedido no roteiro para a exibição da temperatura. E se ele chegar a 20, quer dizer que ele contou mais 10, ou seja, mais 1 segundo. Então já está na hora dele exibir a luminosidade. E se ele já exibiu os dois, então esse contador volta para 0. Agora, esse else, ele diz respeito ao primeiro if, ao if do aux. Então, se o motor não estiver desligado, ou seja, se o motor estiver girando, então, quando o contador SPI estiver em 3, isso quer dizer que a cada 300 milissegundos ele tem que exibir o gráfico. E aí, exibindo, esse contador volta para 0. E por último, dentro dessa função, é o envio de dados da usart. E também, como pedido no roteiro, esse envio de dados tem que ser feito a cada 200 milissegundos. Então, aqueles dados que foram escritos na função anterior, da usart, que vem com valor de luminosidade, temperatura e velocidade, eles são enviados a cada 200 milissegundos. Para a função de captura, vamos utilizar a função callback, que já é dada pelo MCC quando ele é gerado. E quando a captura termina, essa função vai salvar o valor no capture value, no capture value, e passamos esse valor para a variável do encoder para depois utilizar na conversão do RPM e por fim zerar o timer 1 para reiniciar a contagem, já que a captura está no timer 1. Na main, vamos começar inicializando o sistema. Então vamos habilitar todas as interrupções globais, né, que são as interrupções do nosso código. Em seguida vamos habilitar as dos periféricos. E então a interrupção do timer 4, que ela vai funcionar a cada 100 milissegundos. Toda vez que ela contar os 100 milissegundos, ela vai executar sua função, que é o controle de dados. Vamos selecionar a matriz de LED no SPI. O CS vai ficar sempre 1, pois é por onde vai passar os dados da matriz continuamente. Por isso o valor sempre vai ser 1. E o SPI1 Open inicializa a comunicação do SPI init max. Ela é definida pela matriz de LED e ela inicializa os CS por meio da biblioteca fornecida pelo professor. Beleza, aí começa as nossas variáveis ali de conversão, que eu vou falar aqui da variável de temperatura, que é o seguinte: como que nós chegamos nela? A nossa tensão ali que vai alimentar o sensor de temperatura é 1,024 volts. Nós vamos pegar esse 1,024 e dividir por 1024, porque nós teremos 10 a menos 3. Depois nós pegaremos 1,5 e vamos dividir por esse 10 a menos 3, nós teremos 1500. Logo depois nós pegaremos o 150. Por que 150? Porque o fundo de escala desse sensor é 150. Nós pegamos 150, dividimos por 1500
nós teremos justamente esse 0,1. E essa é a variável de conversão de temperatura. Em seguida, vamos ter a variável de conversão de luminosidade. Ela vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, vamos desabilitar o conversor ADC no canal 0. E vamos selecionar um valor de referência de valor de 5 volts no canal 1 do ADC. E com isso, vamos habilitar novamente o conversor ADC no canal 0. A variável L ela vai receber o valor que estiver no canal 1. Isso vai estar aí pela função da ADC Gate Conversion. E na linha de baixo, o LUM ele vai estar pegando o valor L e passando ele pelo fator de conversão de luminosidade. Esse fator de conversão é o 0,098, que ele é calculado pelo valor de 100 a 0, né, que seria a porcentagem, sobre o valor de 1024. E a função UINT16T garante que o resultado seja um valor inteiro de 16 bits. Por fim, eu vou estar falando da conversão para RPM, né? Onde a gente basicamente vai estar pegando o valor do nosso encoder, que é da função do callback, multiplicando pelo nosso fator de conversão, que é definido pelo valor máximo do nosso timer, que é 500 milissegundos, que corresponde a 120 RPM, e o valor mínimo, né, que é 100 milissegundos, que corresponde a 6.000 RPM, que dá esse valor aqui em segundos, que a gente multiplica, e é 60 para transformar em RPM, né, dividido por esse valor em segundos. Por fim, a gente vai estar verificando a recepção da USART, e caso ocorra essa recepção, a gente guarda o valor na variável auxiliar aux, que é o char, né? A gente está recebendo ela em ASCII2, e aqui a gente vai estar fazendo a conversão desse valor de ASCII2 para um valor inteiro, porque a gente precisa estar rodando esse valor no nosso PWM. Então a gente faz essa conversão e, por fim, roda o valor do PWM. Por fim, está aqui o vídeo do funcionamento, né? Aqui a gente passando o código. Como pode ver ali, está alternando entre a luminosidade e a temperatura. Ali a gente tampou, né, e muda o valor da luminosidade. Ele chega até 4%, alternando esse valor, e aqui em 1 segundo. Agora a gente vai abrir aqui recebendo os dados, né, que a gente está enviando de temperatura, luminosidade e o RPM. Como o motor está parado, não tem RPM. Aqui teve um corte, é porque são 2 vídeos. Então a gente viu o valor do RPM e ele agora vai estar girando. Como a gente pode ver, o motor está girando e agora está exibindo o gráfico. E a gente passa a mão ali também e o valor da luminosidade altera. Só tem um adendo que a gente não conseguiu gravar o analisador lógico, pois ele foi desconfigurado lá no laboratório e aí não foi possível configurar ele a tempo para gravar o vídeo. Então não tem aqui. Então esse foi o projeto do grupo 1. Obrigado.